Mas a Maria Clara, ela virou aluna nesses dias da Unifacisa, lá em João Pessoa, lá em Campina Grande, na Paraíba. E eu quero contar o caso dela especificamente por duas razões. A primeira é que ela, como vocês podem ver, ela visitou o site 161 vezes. E ela viu ao total 344 páginas. O primeiro acesso dela foi no dia 16 de julho de 2020. E o último foi agora, 25 de fevereiro. E ela se matriculou no dia 18 de fevereiro, dia do meu aniversário. Aliás, ela fez esse favor para mim. Por isso, talvez, eu marquei ela. Mas olha como é tão longo essa jornada de aquisição. Ela não é um negócio agora. Então, eu luto muito contra o imediatismo, de quando a cada intake eu vou avaliar. Intake é um espaço muito pequeno para você avaliar, principalmente alguns fatores. Então, nesse período, gente, ela fez 1 milhão de coisas. Ela recebeu, vocês vão ver, o tanto de ligação, tanto de e-mail. Para vocês terem uma ideia, olha só, 1, 2, 3, 4, 5 ligações que ela recebeu nesse período. Tá? Fora e-mail, fora automação, fora chat, fora WhatsApp, fora isso tudo. E a Maria Clara, gente, o que eu acho mais incrível, e aí talvez reformulando um pouco do que a Amanda falou, ela clicou no primeiro anúncio em 18 de julho de 2020, e ela foi clicando depois 19 de julho, depois 19 de novo, depois 9 de dezembro de 2021, depois 1º de setembro de 2021, 9 de março de 2021. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anúncios diferentes. E depois, agora, recentemente, 9 de dezembro, ela clicou no último. Ela clicou, gente, em 8 anúncios diferentes. E aí eu pergunto para vocês, qual dos 8 anúncios foi o que impactou a matrícula dela? Não sabemos. Todos. Todos. Né? Todos, é uma atribuição linear. Então, a gente tem que parar de analisar, falar assim, quantos leads gerou nesse intake, quantas pessoas converteram neste intake? Olha a Maria Clara. Olha quão longo é o processo da Maria Clara. Né? Igual a Maria Clara, gente, é quase todo mundo. Eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, a gente tem que parar de olhar no curto prazo e tentar parar de achar que essa jornada de compra ela é uma jornada que começa em setembro e termina em março. Não é assim, não é literal desse jeito. Tá? Mas eu também quero falar para vocês, aí reformando um pouco do que a Amanda falou, da Ana Paula. Tá? A Ana Paula, ela ainda não se matriculou, mas ela foi um lead gerado agora 26 de janeiro pelo TikTok. A gente tem uma integração e tudo, então a gente consegue gerar, entender a origem dela, tá? E o que mais me chama a atenção, que esta campanha especificamente, ou como a maioria das campanhas de TikTok que a gente faz, não é uma campanha de fundo de funil, mas é uma campanha de topo de funil. O que eu tento hoje mostrar para os clientes, fora do Brasil, aqui nos Emirados Árabes e na Ásia, é muito mais fácil de explicar isso. No Brasil é um pouco mais difícil, mas o que eu disputo é para a televisão. Não é com mídia tradicional, não é com mídia de conversão. Eu quero aquele tempo de televisão, porque ninguém mais vê televisão. Todo mundo fica no celular e olha o celular o tempo inteiro. E a maior parte do tempo ele está no TikTok, ou ele está no Reels, ou ele tem alguma coisa nesse sentido. Então não tem sentido, aquele dinheiro que você colocaria na televisão, ele é muito melhor investido aqui. E não necessariamente, especificamente em educação, porque ele está vendo ali como entretenimento, igual a Amanda falou, não é rede social. E aqui está o caso dela, mas o que eu quero completar mais no caso da Ana Paula é que a Ana Paula veio de TikTok e a Ana Paula, como todos que vêm de TikTok até hoje, as campanhas que a gente fez, eles não vão para o formulário normal, ou eles não vão para o telefone, eles preferem fazer uma conversa no chat. Porque ele está com o telefone na mão. Tem muito mais sentido para ele conversar no chat, fazer a inscrição no chat e completar todo o processo no chat do que receber um e-mail, do que abrir um formulário ou do que fazer uma ligação. Então, eu acho que a gente tem que entender, de novo, me prendi ao tema, Vianney, da jornada. Nós temos que entender que essa jornada ela começa numa mídia, mas a gente tem que aprender a completar. Não adianta eu jogar num site horrível, não adianta eu jogar um site que não é para mobile, não adianta eu fazer nada disso, nós temos que entender isso. Tá? Este é o processo. E aqui, só para fazer um número para vocês, hoje, dos nossos clientes, fechamento ontem, tá? 2021.2, a média de fechamento da geração do lead, a conclusão são 137 dias.
Nesse espaço, ele viu 52 páginas, não é igual a Maria Clara. Tá? Ele foi 7 vezes ao site. Tá? Ele recebeu 16 e-mails, abriu 8, clicou em 3, mas ele conversou 37 vezes pelo WhatsApp. Então, o e-mail, gente, sinceramente, ele é uma coisa que está ficando em desuso. Olha a diferença de e-mails clicados, 3, para 37 conversas no WhatsApp. Ela falou no telefone 5 vezes, 7 tentativas. E no final ele se transformou em um cliente. Então, isso, no meu entendimento, é a jornada. E essa jornada que a gente tem que entender, que é uma jornada mais longa, às vezes, do que a gente pensa. Por isso, não dá para ficar trocando de coisa a cada 6 meses. Cada 6 meses troca tudo. Não tem o menor sentido. Nós temos que enxergar no longo prazo. Nós temos que enxergar, igual o Vianney falou, e a Amanda falou, nós temos que enxergar que nós estamos falando agora de captação 22, 23 e 24. Esse lead está sendo gerado hoje, ele não vai matricular hoje. Ele vai matricular 24. E até lá nós temos que conversar com ele, nós temos que nutrir ele, nós temos que apresentar propostas para ele, nós temos que entreter ele até chegar lá. E só para completar essa questão de atribuição, quando a gente olha de novo todos os clientes, quando não é first click, ou seja, quando não é a mídia paga que gerou o lead, ou seja, ele pode ter vindo de um orgânico, ele pode ter vindo de mídias orgânicas e depois ele clica num anúncio, o decorrer da jornada dele. Quando eu faço isso, eu vejo que 38% dos matriculados foram impactados por uma mídia nesse período. A gente mede isso tudo, vocês sabem disso. 38% foram impactados ao decorrer do processo, não necessariamente do lead gerado. Mas se você tem, primeiro ele chega para uma mídia não paga, mas a conversão ele vai para o anúncio pago, porque o anúncio pago geralmente também tem a oportunidade, tem o desconto, sim, tem a claro, promoção, tem o faça agora. Oferta. Ele construiu a marca e pegou a oferta na oportunidade. Maria Clara foi Enem no final, entendeu? E você construiu a oportunidade. Mas o que é importante a gente entender? Que a função da mídia agora, principalmente, e aí repito de novo, eu sou muito fã do TikTok, a gente usa muito fora do Brasil, no Brasil a gente usa pouco ainda. Eu teria vontade de usar 20 vezes mais. Mas a questão é que a gente tem que deixar de entender, no meu entendimento, que a função da mídia é só gerar o lead e converter o lead. Aquele lead eu vou converter de first click. Não, ele é muito impactado na jornada. E na jornada é impactado por diversas coisas diferentes, não só modelo tradicional. Isso é que eu tinha para falar, Vianney. Espero ter cumprido os meus 10 minutos. Ou deixado alguns minutos a mais de escada para Janones, para ele ficar mais satisfeito. E no final, estou disponível para perguntas, se alguém tiver alguma coisa nesse sentido. Tá? Meu contato está aí, é só escanear.